Olá a todos, aqui estamos para mais um podcast da série Nas Voltas da Vida, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Hoje a temática será Conversas sobre escolhas antecipadas no final de vida. Temos connosco Sérgio Soares, enfermeiro da Unidade de Cuidados Paliativos do Hospital de Aveiro e professor adjunto convidado no Politécnico de Leiria e também em outras academias na área da enfermagem, supervisão e cuidados paliativos. À conversa com Lucília Nunes, enfermeira, professora do Instituto Politécnico de Setúbal, investigadora e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. O podcast Nas Voltas da Vida tem o apoio da Guel Produções e agradecemos também ao Rodrigo Grunho pela música. Bom dia a todos, estamos aqui para mais uma edição do podcast da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Eu sou o Sérgio Soares, sou enfermeiro, especialista à pessoa em situação paliativa, trabalho no Centro Hospitalar do Baixo Voga Aveiro, num serviço de paliativos. E tenho o privilégio de ter à minha frente a professora Lucília Nunes, que tem formação de base na área da enfermagem e depois o seu percurso académico foi colidir com variadíssimas áreas, uma delas relacionada com a ética e os processos de decisão ou tomada de decisão. E é isto que nos traz aqui hoje. E eu, perante a temática que temos pela frente, arriscaria, em primeiro lugar, a perguntar o que é que está na base da tomada de decisão em cuidados de saúde, no geral, mas também na particularidade da tomada de decisão dos cuidados para o fim da vida. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estiverem a ouvir o podcast. A pergunta é uma pergunta daquelas que daria para fazer uma larga prédica, porque o que é que está na base das decisões? Porque poderia ser as decisões em cuidados de saúde, que é o que nos toca mais quando pensamos em algum enquadramento até nacional que está salvaguardado no que diz respeito à tomada de decisão prévia ou antecipada, mas também no final da vida como, digamos, uma especificidade da tomada de decisão. O que é que está na base? Belíssima questão. Na base estão os valores da pessoa que escolhe, está o conjunto de informações que detém, porque para uma pessoa fazer uma escolha tem sempre que ter uma informação. E a informação ser séria, credível, de confiança, por forma a que a pessoa possa efetivamente escolher. Quando se fala em respeito pela autonomia das pessoas, muitas vezes é um princípio muito repetido, muito utilizado, até porque na ética principialista ele tem umas largas décadas. O respeito pela autonomia da pessoa supõe que a pessoa tem informação para escolher. E este é um dos óbices, parece simples, não é? Eu tenho que ter informação. Tenho que saber quais são as possibilidades que tenho, as diferentes oportunidades, as possibilidades em termos de tratamento, de escolha. E este é um ponto fulcral, porque não é possível ter uma escolha livre se a informação não for ampla, adequada, fidedigna. E esta também é uma área de dificuldade, porque às vezes a questão das pessoas se sentirem inseguras na tomada de decisão tem exatamente a ver com o não terem a informação ou não. E nós temos um sistema de saúde que às vezes pretende proteger as pessoas não lhes dizendo algumas coisas. Esta escassez de informação na relação dos profissionais com as pessoas é danosa para a autonomia das pessoas. Quer dizer, desculpa. Vê se eu digo isto devagarinho. Isso fez-me lembrar logo uma temática que está subjacente, que é a conspiração dos silêncios. Exatamente. Será que os profissionais de saúde fazem conspiração dos silêncios com os seus doentes para essa tal dita proteção? Quer dizer, colocado assim eu diria não fazem. Não fazem porque a conspiração de silêncio é uma má prática e portanto só bastava isto para dizer não fazem. A conspiração de silêncio habitualmente e na literatura está muito associada à vontade da família proteger as pessoas e portanto a conspiração do silêncio viola, deixe-me dizer assim, um dos princípios fundamentais da informação em saúde. Porquê? Porque toda a gente sabe menos o próprio. Ora, não é isto que se supõe hoje.
A informação é das pessoas, a informação em saúde é do titular. E até a pessoa partilhar com a família ou com os amigos é da sua livre vontade. Portanto, quando um profissional decide com a família que não diz à pessoa o que ela tem, já violentou o seu direito, e agora já passamos aqui para a questão até jurídica, o seu direito a escolher quem é que tem acesso à informação sobre si, porque verdadeiramente quando há alguém que não eu tem acesso à informação da minha saúde, isto é uma violação do meu direito. E em segundo, não dá à pessoa a informação necessária para escolher. Aqui é quase impossível não chamar a atenção ou a colação o meu amigo Immanuel Kant. Eu tenho assim uns amigos mortos filósofos que são fantásticos para dar uma ajuda nestas alturas, e ele questionou num opúsculo a questão de se existem circunstâncias ou situações em que se pode mentir, que é a questão do direito a usar até a questão da mentira piedosa, tu dizes à pessoa uma coisa mais omissiva ou mais deturpante. A conspiração do silêncio representa uma coarctação, uma amputação, uma violação da autonomia das pessoas, porque se elas não tiverem a informação, a escolha que elas vão fazer é uma escolha enviesada, é uma escolha mal feita nesta perspectiva de não tem a informação certa para tal, ou necessária para tal. Por isso a conspiração do silêncio, tecnicamente, deixa-me dizer, é uma má prática. Quando eu estava a dizer do ponto de vista ético, não, ninguém faz, consciente que é uma má prática. A questão é que na vida do cotidiano as coisas não são assim, às vezes tão branco e negro, e portanto há assim uns tons, e às vezes pode não ser fácil perceber se a pessoa está numa circunstância que em Portugal se chama privilégio terapêutico, que assegura que os profissionais possam não dar informação por razões de segurança para a pessoa. Mas isso é uma exceção. E é pontual, é numa circunstância. Ora, a relação entre os profissionais de saúde e as pessoas não é pontual, é no tempo. Por isso, uma circunstância que hoje pode ditar um privilégio terapêutico e não dizer uma coisa, amanhã tem de ser atualizada. Isto era por causa da base da decisão, lembra-se? Sim, na base da decisão. A informação. E falou muito bem no aspecto da informação. A informação, qual a informação? A informação que está disponível, quem é que vai dar essa informação? Porque por vezes eu penso, e a professora Lucília ajuda-me, os profissionais, quando me informam, não haverá ali um caráter quase de coação, no sentido de privilegiar a informação para o bem da pessoa, pensando, ou sendo um pouco egoísta, pensando que é o melhor bem para mim. Onde é que eu vou buscar esta informação e de que forma é que eu dou a informação para que o meu cliente de cuidados tenha uma tomada de decisão o mais acertada ao momento possível? Muito bem. A questão aqui é ouvir o outro. Eu não posso decidir pelo outro o que é importante para ele saber. Eu posso me pôr ao dispor. Portanto, as dúvidas que tiver, as perguntas que queira fazer, e este pôr-se ao dispor significa que eu tenho um conjunto de informações que digo à pessoa, mas como é que eu lhe explico isto sem ser numa linguagem muito complicada? Não é atirar baldes de informação para cima das pessoas, até porque há um conjunto de informações que às vezes são dadas e as pessoas parece que estão a ouvir, mas verdadeiramente não integraram, e portanto eu preciso de validar que as pessoas compreenderam a informação. Por outro lado, a pessoa de quem estamos a falar, a Maria, o Manel, o João, seja quem for, é uma pessoa concreta que tem um determinado quadro mental e uma determinada, eu diria, bagagem de compreensão dos cuidados. E isto não é uma receita para toda a gente, depende da pessoa que está ali à frente. Chama-se personalizar a atenção àquela pessoa. Por isso, quando diz que informação é que eu dou? Em primeiro, aquela que a pessoa me pergunta, aquela que a pessoa me requer. Pode haver alguém que me diga não quer saber. Se alguém me disser não quer saber, a questão do direito a não ser informado, não quer saber, faça como se fosse para si, decida do melhor. Pronto, às vezes as pessoas fazem isto. Eu preciso de perceber se isto é agora, porque a pessoa está a pensar noutras coisas e está muito assoberbada com alguma informação que acabou de receber e, portanto, a seguir as outras decisões parece-lhe uma inudência. Mas isto tem que ter continuidade de relação de ajuda, tem que ter continuidade na relação terapêutica. E pode acontecer que alguém não queira ser informado e também tem esse direito. Portanto, não é um bocadinho aquela coisa do fica aí a ouvir que eu sou obrigada a informá-lo. Não, eu sou compelido do ponto de vista profissional a dar resposta àquilo que as pessoas me questionarem e perguntam e pedirem informação.
E eu penso que a determinada altura nós temos algumas fantasias sobre o que é para dizer às pessoas. É para dizer às pessoas a informação necessária para elas fazerem escolhas. E aquela que for adicional, deixe-me dizer assim, as pessoas perguntam. E se tiver um utente ou uma pessoa ao seu cuidado que seja muito inquisitiva, que queira saber, essa pessoa constitui verdadeiramente um belíssimo exemplo de como se desafiam os profissionais de saúde, porque isto de ser profissional de saúde também é um desafio na relação com o sujeito, com a pessoa. E, portanto, a ideia de que preciso também, com estas questões que a pessoa me faz ou com as questões que eu lhe faça, porque eu posso lhe perguntar o que é que quer saber, o que é que precisa, o que é que quer ler, porque às vezes as pessoas dizem, mas então eu agora tenho aqui um bocadinho, diga-me lá, 10.000 sites a caírem no Dr. Google, o que é que eu leio? Pronto, imagino que o professor Sérgio iria dizer, leia, se faz favor, o site da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Mas esta ideia de que os meios hoje que estão ao dispor das pessoas são inúmeros e os profissionais de saúde podem ser mediadores de fidedignidade daquelas fontes. Portanto, dizer, podem ler aqui, podem ver o outro, pode conversar com o utente ali ao lado ou com uma família ali ao lado que tenha uma relação próxima na situação. De qualquer das formas, há uma questão interessante na lógica da informação. Nós na ética, quando falamos de informação, não podemos deixar de ter em conta que muitas vezes as pessoas que estão em situação de necessidade têm mais dificuldade em exercer os seus direitos. Uma coisa é os direitos que as pessoas têm em abstrato. Outra coisa é alguém que teve uma má notícia, que acabou de saber de um diagnóstico que não estava à espera, que acabou de saber de alguma situação que interrompe o seu ciclo de vida, o seu sonho de vida, o seu projeto de vida, e a questão dessa pessoa ter a necessidade de tempo. E os tempos das pessoas não são todos da mesma natureza. Às vezes ao profissional meia hora parece-me tempo, mas a pessoa ainda precisa de mais um bocadinho. E portanto fazer aqui alguma negociação mediada no tempo, respeitando o tempo de cada pessoa. Na base da informação estava a informação, na base da decisão, estava a informação, e está outra coisa muitíssimo relevante que agora se cruza com esta conversa, que é a singularidade de cada pessoa, a dignidade individual, a vida de cada um. As escolhas relacionadas com os cuidados de saúde e com o fim de vida fazem parte da trajetória de vida das pessoas, estão na sua biografia. E, portanto, os valores das pessoas, as preferências, aquilo que elas entendem que é o adequado e o correto para si, tem de ser respeitado nesta altura. Quando dizia o que eu acho melhor para mim, pois, mas não se trata dos profissionais de saúde estarem a prestar cuidados a si próprios. Isto seria aquela coisa do prestar cuidado ao espelho, que era, não, as pessoas a que eu presto cuidado não são como eu. São seres humanos como eu, têm dignidade como eu, mas têm a sua singularidade e as suas escolhas, eu ia dizer idiosincráticas, da sua vida, daquilo que escolheram ser e fazer. Diga. Mas muitas vezes nós somos confrontados, e a professora Lucília sabe que eu sou um profissional da prática clínica, e todos os dias sou confrontado com situações caricatas, das quais também já referiu aqui, que é aquela pessoa que necessita imenso de informação para tomar a decisão e está constantemente a inquietar-nos e a inquietarem-se para receber informação. Às vezes até temos algum receio que estejamos a dar informação a mais e vamos criar alguns problemas para essa tomada de decisão, mas depois temos aquelas pessoas que também já aqui referiu. Faça como se estivesse a fazer assim, senhor enfermeiro, faça como se estivesse a fazer ao seu pai, olha, eu estou nas suas mãos, faça o que é melhor. Qual é o meu direito? Eu, profissional de saúde, na prática clínica, vou olhar-me para mim e fazer a prestação de cuidados ao espelho, ou vou empoderar aquela pessoa, arranjar uma estratégia de empoderamento em termos de informação, ou perceber o que é que aquela pessoa deseja para tomar as suas decisões? Uhum. Eu penso que tem a ver com a pessoa que está à nossa frente e que diz isso. E também cabe ao profissional perceber se essa afirmação não é uma afirmação de vulnerabilidade e de reforço da confiança, mas que também não é para ser o dia todo, é só aquele bocadinho. E, portanto, a noção de que, quando a pessoa diz faça como se fosse para si, eu posso simplesmente dizer, muito bem, então vamos fazer assim, tipo uma avaliação de sinais vitais, uma coisa qualquer inócua, que permita mediar pela técnica, porque às vezes é muito mais fácil para as pessoas e sobretudo para os enfermeiros mais novos, mediar pela técnica, fazer alguma coisa que permita que a pessoa, eu ia dizer relaxe, me diga mais alguma coisa, se abra para mim.
e fazer-lhe sempre a proposta de cuidados. Sempre. Mesmo que a pessoa tenha dito, faça como entender, não faz como entender, faz conversando, negociando, então vamos fazer assim e depois se calhar era melhor desta maneira, ou o que é que lhe parece, ir sempre chamando, convocando a pessoa à decisão, de tal maneira, como dizia, o empoderamento para a decisão, a capacitação para a decisão. É verdade que às vezes tomar decisões também é um susto. Nós dizemos isto com alguma calma de dizer, é preciso tomar decisões relativamente a exames de diagnóstico, cuidados, o que é que as pessoas querem. Às vezes as pessoas não têm vontade de tomar decisão. Mas é para isso que estão lá os profissionais. Eu costumo dizer mais ou menos de uma forma clara, ou pelo menos eu penso que é uma forma clara, que se alguém entrar inconsciente numa urgência, ninguém vai ter dúvidas do que é para fazer. É para fazer no sentido do melhor bem para a pessoa e no sentido de salvaguardar a sua vida e as funções vitais. Portanto, os profissionais estão treinados para agir em benefício da pessoa, no sentido do seu melhor interesse. Mas o interesse da pessoa pode não ser aquilo que a pessoa escolherá quando tiver condições para escolher. Acho que está na altura de eu falar das diretivas antecipadas de vontade, que é, há pessoas que têm quadros de valores filosóficos, políticos, religiosos, que estão certas do que é que não querem para si. Não querem participar em ensaios clínicos no final da vida, não querem ventilação, não querem tentativas de reanimação, o que não querem, mas também o que querem. E é muito interessante que nas DAVs, uma das coisas que ficou, as DAVs são as diretivas antecipadas de vontade, que é a nossa legislação, as pessoas habitualmente chamam de testamento vital, mas vai dar ao mesmo. Podemos chamar de testamento vital, embora o nome seja de redutor, porque as diretivas antecipadas de vontade podem ser um testamento vital, mas também pode ser um procurador de cuidados de saúde ou as duas coisas. Ou seja, eu posso designar alguém da minha confiança para ser meu procurador de cuidados de saúde e escolher por mim, quando eu não tiver condições para isso. E quem é que poderá ser essa pessoa? Terá que ser obrigatoriamente uma pessoa de família, um procurador de saúde? Legalmente, por exemplo, o meu filho ou a minha mulher ser o meu procurador... Podem. Ou ser uma pessoa externa? É o que quiser. É alguém que saiba como é que o professor Sérgio Soares escolheria numa situação similar. Quando não estiver capaz de escolher, porque as DAVs só se aplicam, as DAVs, as diretivas antecipadas de vontade, só se aplicam quando a pessoa não tem condições para tomar decisão. Por isso, sempre que tiver condições para tomar decisão e disser eu quero isto ou aquilo, ok, não entra a DAV. Se a pessoa não tiver em condições para tomar decisão, as DAVs são um belíssimo instrumento de consulta para os profissionais perceberem o que é que as pessoas queriam, se estivessem capazes de decidir. E chegam? São suficientes? As DAVs? Sim. Eu estou a pôr a questão porque há algumas particularidades, como digo, na prática clínica às vezes surgem situações que a lei não ponderou. A vida não está toda ponderada na lei. Não está tudo no receituário. Seria excelente se nós tivéssemos um livro de receitas. Seria péssimo. Tudo porque era tão fácil. Em relação ao tempo que muitas vezes temos para a prestação de cuidados, seria excelente. Às vezes nós somos confrontados com situações em que a pessoa tem DAVs, mas manifestou em algum momento junto de outras pessoas que fazem prova de que teriam outro tipo de decisões se tivessem a possibilidade de um acontecimento. E o que acontece é que as pessoas se agarram demasiado ao documento escrito. E a minha pergunta é, porque me já aconteceu, será só o documento escrito ou podemos utilizar outras formas de verificar se a decisão foi alterada? Ou é alterável. De qualquer das formas, em Portugal, quando a discussão, e eu tive, eventualmente com muitas outras pessoas, a oportunidade de participar na fase da discussão e da consulta da legislação, é muito curioso porque se chegou a falar na possibilidade de fazer uma história de valores, muito à maneira do bioticista espanhol Diego Gracia, ou de poder efetivamente fazer uma consulta a membros da família ou a pessoas próximas. Isso não está na nossa lei. Isso está noutras legislações, como a espanhola, mas na nossa lei não está. Portanto, o que é que nós temos consagrado do ponto de vista jurídico-formal? Que há uma diretiva antecipada de vontade, que é um direito que as pessoas têm, mas não é obrigatório, portanto as pessoas não são obrigadas a fazer uma DAV, se não entenderem que têm as condições para a fazer. Que a diretiva antecipada de vontade pode ser um documento escrito
como está na portaria, com quadradinhos para preencher sim ou não, mas também pode ser um documento aberto em que a pessoa só escreve descritivamente o que quer ou não quer que lhe seja feito. Pode ter um procurador de cuidados de saúde que escolhe como se fosse a pessoa. E esta é uma figura que, a meu entender, do ponto de vista ético, é muito relevante. Porquê? Porque pode estar sozinha, sem testamento vital, e ter só nomeado aquele procurador de cuidados de saúde. A nossa legislação tem a possibilidade de ter as duas figuras, mas repare, se tiver um procurador de cuidados de saúde e um testamento vital, e o procurador disser uma coisa diferente do que está no testamento vital, o que prevalece é o testamento vital, porque é aquilo que foi escrito pela pessoa. E eu penso que há aqui um respeito por aquilo que é, não a intencionalidade de terceiros relativamente à vida de cada um, mas sim o verdadeiramente ser fiel àquilo que foi a expressão de vontade do próprio. Nós podemos sempre, sobretudo quando discordamos, eu acho que este argumento é aquele argumento de discórdia, que é quando eu discordo daquilo que a pessoa escolheu, eu posso dizer que se calhar está desatualizado, se calhar se fosse hoje não escolhia desta maneira ou da outra, mas a questão é que isto não é uma fantasia dos profissionais de saúde. Uma diretiva antecipada de vontade é uma segurança que as pessoas têm de que a sua vontade expressa será respeitada, a menos que esteja desatualizada, tenha mais de 5 anos, tenha havido descobertas científicas que justifiquem ponderosamente não fazer aquela vontade. Mas isto não é exatamente só porque o profissional de saúde, seja ele quem for, lhe parece que aquela não era a melhor escolha. Não tem que se pronunciar sobre isso. Ou melhor, pode pronunciar sobre isso em relação a si próprio, claro, naturalmente, em relação à sua escolha de fim de vida, não à dos outros. Eu posso mudar as minhas diretivas antecipadas de vontade? Sempre quiser. Posso ser provocador. Já fez as suas, professora Lucília. Só que eu acho que o facto de uma pessoa ter o exercício, não imagino a quantidade de vezes que me perguntam isso e a quantidade de vezes que eu fujo à resposta, mas eu fujo conscientemente, porque eu acho que o facto de existir uma possibilidade dá a cada cidadão deste país, a cada pessoa, a possibilidade de fazer essa escolha. Não é obrigatório que eu faça. Nós tivemos uma forte ocorrência às DAVs. Eu trabalhava na urgência há uns anos largos atrás e as pessoas chegavam-me com um papelinho no bolso que se chamava, na altura, muito antes das DAVs, que se chamava DIR, uma Declaração de Isenção de Responsabilidade, habitualmente por uma congregação religiosa que não pretendia a administração de sangue e hemoderivados, e aquele papelinho no bolso não tinha nenhum valor legal. Porquê? Porque verdadeiramente se a pessoa entrasse inconsciente, em coma ou vítima de um acidente, eu tinha o papelinho, mas nem sabia se o papelinho era da pessoa, se tinha sido a pessoa, se ela escolheria aquilo. O que é que aconteceu quando nós tivemos as DAVs? Houve efetivamente muita gente que até por razões de convicção utilizou e utiliza a diretiva antecipada de vontade como instrumento da sua vontade diferida no tempo. E eu penso que cada um de nós ter essa possibilidade neste país é muito importante, independentemente se eu uso essa possibilidade ou não. É como os outros direitos. Nós temos alguns direitos, fazemos usufruto às vezes, outras vezes não. Esse usufruto das DAVs faz-me recordar um acontecimento que tivemos ainda há pouco tempo de um doente que entra no serviço de urgência, um doente com necessidade de cuidados paliativos, portanto uma situação de fragilidade muito grande, oncológico, e que estava num elevado sofrimento e tinha DAVs. O problema é que antes de se começar a componente mais de informática de abordagem ao doente, começa-se com a realidade de um serviço de urgência, que é salvar a vida da pessoa. E investiu-se naturalmente, e aqui não estamos a criticar de forma alguma o trabalho da prática clínica de quem está num serviço de urgência, porque é para isso que lá está. O que é facto é que se fez um investimento junto de uma pessoa que tinha uma declaração, uma diretiva antecipada de vontade e que não queria, por força da sua patologia, não queria que se investisse, nomeadamente, em atos clínicos que podem provocar dor e desconforto. Eu penso que nesse aspecto a nossa legislação é muito protetora das pessoas. De quem? Dos profissionais ou dos doentes? Dos dois. Porque a nossa DAV em Portugal que tem claramente a exceção da situação de emergência. E dizem situação de emergência não é possível, e é verdade. Deixem-me explicar assim direitinho. Imagino que alguém tem uma paragem cardiorrespiratória e eu vou abrir o sistema. Não sei se estão bem a ver a cena. Eu sou parada no chão sem respirar. Eu vou abrir o posto de computador, entrar na plataforma digital de dados de saúde, verificar se a pessoa tem uma DAV ou não. O que é que acontece se não tiver uma DAV? Eu já perdi o tempo que era necessário para intervir. Portanto, a bem das pessoas, a bem
e aqui é mesmo o princípio de beneficência, como deve ser, diria eu, é em situação de emergência primeiro reanima-se. E, portanto, esses profissionais não têm que ter grandes dúvidas existenciais. Nesta perspectiva, podem ter outras, né? Mas esta aqui é, se eu não tenho informação, e mais uma vez estamos a cair na informação, se eu não tenho informação, eu ajo no sentido do melhor interesse das pessoas. Por isso, eu não sei que aquele doente oncológico tem uma DAV, não sei, portanto eu reanimo e deixo, eu diria, a pessoa na condição que for possível agir. Eu percebo é que o profissional, quando acaba de intervir e diz bolas, não respeitei a vontade da pessoa, mas não tinha condições de o saber. E nós não podíamos fazer uma regra ao contrário, a dizer, suspenda-se toda a intervenção imediata, a bem de ir ao computador ver se a pessoa tem uma diretiva antecipada, porque isso colocava em risco muita gente e até, eu diria, de um ponto de vista real, temos sempre que fazer aqui uma ponderação. Isto é um balanço, não é? Nós não conseguimos ter, como disse há pouco, receitas, nem formulários. Portanto, nós fazemos uma ponderação proporcional entre aquilo que pode ser um bem e a vontade da pessoa. E, portanto, eu diria que a seguir, uma vez tomada a consciência que tem uma DAV, da vez seguinte que a informação seja partilhada na equipa, por forma a que não se intervenha de forma desadequada. Mas em situação de emergência é impossível não agir no sentido de fazer o maior bem possível às pessoas. A tomada de decisão e a informação, como disse bem o professor Lucília, está permanentemente em cima da mesa e a informação é um direito que assiste ao comum dos cidadãos. Mas para mim continuo a achar que é capaz de existir alguma dificuldade em termos a informação pertinente. Se calhar ela está disponível na net, mas a forma como eu leio, e se eu não tiver alguém que me ajude a ler, será que eu vou tomar a melhor decisão? E já agora, mais um ato de provocação. Estamos na era da inteligência artificial, não é? Será que eu posso escrever num blog da inteligência artificial, de qualquer motor de pesquisa, como é que eu vou decidir pela minha vida e ele vai-me dar as respostas certas? Question mark. Posso devolver a sua provocação relativamente à escolha dos cuidados de saúde? As pessoas escolhem com a informação que têm, com o melhor que conseguem fazer. Isto não é só na saúde. As pessoas, quando se casam, quando tomam decisões de vida para ter filhos, por exemplo, outras decisões de vida, os cuidados de saúde estão, ou deveriam estar, inseridos naquilo que é a minha trajetória biográfica, das minhas escolhas. E, portanto, se eu precisar de ajuda, eu com certeza consultarei as fontes. Mas vou ter que escolher eu sempre na perspectiva da eu final. Aliás, o nosso povo tem um adágio, eu gosto de provérbios, né? Toda a gente sabe, ainda não disse um hoje. Mas há um adágio fantástico, e esse conselho tivesse valia, ninguém dava, vendia. E, portanto, a ideia de que eu posso pedir conselhos aos outros, posso pedir recomendações, mas a escolha, no limite, é sempre minha. E tenho sempre risco associado, claro que tenho. Mas não é só na saúde, eu tenho riscos existenciais. Eu vou para este curso ou vou para aquele, quero fazer a escolha por este emprego ou por aquele, por este casamento ou por aquele, estou-me a fazer entender. A vida das pessoas é feita de escolhas. E hoje de manhã, com certeza, quando se sentou para tomar um pequeno almoço, numa pastelaria qualquer, também escolheu entre 1000 folhas e uma bola de berlim, ou entre um queque. Nós não damos conta de que a maior parte das coisas que fazemos são fruto da nossa escolha. Por isso, quando se diz assim, preciso de ajuda para tomar a escolha em cuidados de saúde, como preciso de outras ajudas. Quero ir de férias, vou à agência de viagens e pergunto quais são as melhores trajetórias, o melhor preço. Isto chama-se processos de deliberação. Tenho que fazer um processo de escolha que me permita ponderar prós e contras, o que é que eu quero. E este processo, dependendo dos conteúdos, é o que nós fazemos com tudo o que fazemos na vida. Isto, se nós precisássemos de informação especializada para tomar uma decisão de saúde, e se nós precisarmos, estão lá os profissionais de saúde para me ajudarem. E eu até há bocadinho tentei dizer que não são só os profissionais. Eles podem me encaminhar para fontes, para revistas, para outros grupos de ajuda. As pessoas não têm que estar sozinhas. E isto é uma questão importante, que é não confundir que as pessoas escolham por si a sua trajetória versus abandonar as pessoas à sua autonomia e não lhes dar apoio e rede. Isto não é a mesma coisa. Pronto. Em relação ao perguntar à inteligência artificial, quer dizer, eu acho que a determinada altura estamos todos à espera de coisas muito estranhas relativamente à inteligência artificial.
Estamos a falar de uma linguagem de um algoritmo, quer dizer, é bom poder fazer o teste a ver o que é que diz, mas é como outras coisas, que as pessoas fazem testes de resposta para ver se são do perfil A ou do perfil B, como outros questionários que fazem. Também é interessante que, do ponto de vista da tecnologia, não é só a questão do ChatGPT-4 ou outra coisa qualquer, mas a questão da tecnologia que deverá estar ao serviço das pessoas e das dúvidas que as pessoas têm. Mas é perigoso, como em todas as escolhas, não fazer alguma prudência, não ter alguma prudência na ponderação dessas fontes. E a prudência dá-me um jeitão aqui, porque a prudência é uma virtude cardinal, importantíssima, e é a virtude que me permite calcular o risco. Quando há bocadinho estávamos a dizer que quando queremos tomar uma decisão, seja ela qual for, levantamos informação, fazemos a ponderação dos prós e contras, verdadeiramente também planeamos o risco. Também fazemos um cálculo do que é que estamos dispostos a suportar. Há um conceito que nós ainda não falamos hoje, mas que já o lateralizamos muitas vezes, que é o conceito de responsabilidade. E a questão do cálculo do risco e de fazer escolhas, o problema, como eu digo às vezes aos meus estudantes, não é a escolha, o problema é as consequências. Porque a maior parte das escolhas que nós até poderíamos fazer ligeirinho, e fazíamos esta escolha mais ou menos nas calmas, a verdade é que às vezes não estamos dispostos a arcar com as consequências daquela escolha em concreto. E nós não podemos pensar apenas a escolha, temos que pensar a decisão conduz à escolha e as consequências desta escolha. E há decisões que nós não tomamos, não por causa da decisão em si, mas porque não queremos as consequências. Arrependimento? Se arrependimento matasse, havia uma data de gente morta. Porque na tomada de decisão existem frequentemente situações, e estou a falar especificamente no familiar de referência, no procurador de cuidados de saúde, que muitas vezes nos diz: senhor enfermeiro, hoje eu estou arrependido, eu não devia ter tomado aquela decisão. E para nós, obviamente, muitas vezes damos ênfase ao facto de aquela decisão foi a decisão do momento, foi a melhor tomada de decisão do momento. Se calhar hoje tomava outra decisão diferente e antes se calhar tomava outra, mas é assim, as contingências da vida, será assim? ou temos o direito ao arrependimento depois de feito o erro? É engraçado, não sei se é um erro. Não sei se é um erro, porque quando eu ajuizo que é um erro já estou a fazer uma avaliação posterior. As pessoas escolhem sem saber exatamente o que é que vai acontecer, porque mesmo quando atentamos às consequências, há um conjunto de consequências que são previsíveis, outras são possíveis, outras nós não imaginamos que são, mas são, e portanto qual é a margem que temos aqui de amplitude para considerar como consequência? Eu acho que a questão do arrependimento, o arrepender-se, pode ter a ver também com uma leitura ingênua da nossa capacidade. Era isso que estava a dizer. Eu, quando fiz a escolha há 3 meses, a semana passada, eu fiz com a escolha que tinha. Eu não consigo fazer escolhas com a informação de que ainda não disponho. E muitas vezes as consequências nós só vemos depois das escolhas. E, portanto, isto obrigaria a uma bola de cristal para adivinhar antes o que é que vem aí. É preciso ajudar as pessoas a distinguir entre um arrependimento, eu diria, casual, fortuito, que tem a ver com a contingência da vida. Eu arrependo-me disto ou daquilo, mas isso não é essencialmente danoso. E pessoas que carregam arrependimentos a vida toda, às vezes a minha experiência é mais pela negativa. É porque é que eu não acompanhei, porque é que eu não fui, porque é que eu não estive presente. Eu costumo dizer, é melhor estar presente e ter a sensação de que não se está a fazer nada para acautelar que eu não me sinta mal comigo, não tenha problemas de consciência mais tarde, porque não estive presente. Os arrependimentos omissivos são mais difíceis de gerir porque as pessoas tendem a dizer eu ausentei-me da circunstância. Muitas vezes as pessoas dizem, e já não falam no doente em si, porque muitas vezes o doente já terá partido. É num pós-mortem que acontece com alguma frequência com os familiares. Se eu soubesse, eu não tinha tomado esta decisão. Se calhar, se eu soubesse, se eu adivinhasse, eu teria feito outra coisa, teria tomado outras decisões. E o que acontece com alguma frequência é que as pessoas se penalizam. Estão-se ali a penalizar, a moer, a fazer ferida no acontecimento. Obviamente nós
tentamos de alguma forma arranjar maneira de desconstruir essa situação e enaltecer muitas vezes até essa própria tomada de decisão. Mas não sabemos se eventualmente estamos a fazer um compromisso ético em relação a isto ou uma má prática. E já agora outra questão que consideramos relevantes, que é esta questão do dilema ético, de nós encontrarmos um dilema ético, a sua solução é uma solução que aponta pela boa prática ou é mesmo um dilema? Eu quando cuido de alguém que tenho uma componente ética à minha frente, eu vou valer-me dessa componente ética, eu vou utilizar aquilo que se consubstancia numa boa prática clínica, nomeadamente nesta área da tomada da decisão. Bem, a primeira questão era relativamente aos processos de luto. Quando o professor Sérgio está a falar, o que eu leio é que é preciso ajudar as pessoas a fazer processos de luto. E há lutos que são prolongados, para não dizer patológicos. Há lutos que se arrastam com essa autoflagelação e outras com uma demora. Mas ainda assim, se tivesse aqui alguém da área do luto, provavelmente dir-me-ia que os lutos também são como as outras escolhas da vida, vividos pelas pessoas individualmente e singularmente. Mas eu encaminharia para um profissional que ajuda a fazer os processos de luto. Porque penso que em determinadas fases do processo, e sobretudo depois do processo das pessoas terem morrido, os cuidadores ou os familiares ficarem a viver o período pós-mortem, dá-me ideia que nessa altura se pode abrandar um bocadinho, abandonar um bocadinho as pessoas, porque o outro sujeito, a pessoa já morreu. Pois é nessas alturas que muitas vezes as pessoas precisam de apoio para as primeiras semanas, os primeiros meses depois da morte. Em relação à questão dos dilemas, bem, eu tenho uma posição sobre isto, que é todas as decisões clínicas têm a natureza ética. Portanto, se eu começar a pensar nisto, que é todas as decisões em cuidados de saúde e de natureza clínica têm a ver com a pessoa. Se têm a ver com a pessoa e com os seus valores, têm uma natureza ética. E, portanto, quando se diz tenho um dilema, isto é porque tenho coisas em confronto, porque a matriz ética está lá sempre. Quando é que eu tenho um dilema? Quando há uma conflitualidade de valores. Muitas vezes entre os valores do profissional e os valores da pessoa, ou da pessoa e dos seus significativos. Quando os profissionais trabalham em contexto de cuidados paliativos, há uma coisa que a mim me faz sempre sentido, que é quais são as estratégias que utilizam para continuar a prestar cuidados de uma forma equilibrada, de uma forma harmoniosa, de uma forma ética, e como é que gerem a sua angústia moral em algumas circunstâncias, porque verdadeiramente a rede e o trabalho de equipa pode ter aqui um papel de charneira. Os profissionais também não estão sozinhos. Isto era um bocadinho, dizia, a solidariedade, e as pessoas não têm que estar sozinhas. Pois, e os profissionais também não. E as equipas de paliativos, como muito bem sabem, melhor que eu, têm essa função, que é de colmatar as competências uns dos outros, de se completarem do ponto de vista técnico, científico, funcional, profissional, mas também de se apoiarem nas alturas de maior dificuldade, em que nós sabemos, por razões diversas, A ou B, tem mais dificuldade em lidar com isto ou com aquilo. E a própria equipa de cuidados paliativos deve constituir-se como uma rede de apoio interna aos profissionais que prestam cuidados. Eu falei de angústia moral deliberadamente. Eu tenho uma aversão intelectual a um conceito que tem emergido e que tem sido muito estudado, mas provavelmente o meu desagrado com o conceito é porque o conceito está mal nomeado. Chama-se fadiga por compaixão, e eu não acredito muito que as pessoas se fadiguem da compaixão. O que se fadigam é de outras coisas. A angústia moral, para mim, do ponto de vista conceptual, significa que eu vivi um dilema, uma escolha difícil entre duas coisas que eu não queria, tinha que escolher uma, ou duas coisas que eu queria, tinha que escolher uma. A questão do dilema é sempre, tenho dois e tenho que escolher um, gosto ou não gosto. Quando alguém faz muitas vezes ou algumas vezes uma escolha que lhe desagrada, mas que as circunstâncias que têm, as condicionantes institucionais ou outras, não lhe permitem agir de outra forma, o profissional fica em processo, ou pode ficar em processo de angústia moral. E eu aqui vou dizer exatamente a mesma coisa que disse para o familiar após a morte de alguém, que é pedir ajuda. Os profissionais não são super-homens de capa, nem sem capa, nem as palminhas nas bancadas. Não. Os profissionais são pessoas preparadas, competentes, cientificamente aptas, tecnicamente destras ou competentes, e que atuam em determinada situação.
E quando atuam numa situação periclitante e difícil e atuam repetidamente num território de sensibilidade moral elevada, então devem as instituições criar estratégias de suporte às pessoas, porque é mandatório suportar quem age em favor dos outros em situações de dificuldade. Nestas questões relacionadas com dilemas, põe-se também muitas vezes a quem é que nós vamos ouvir. Muitas vezes temos situações que, por força daquilo que se denomina em cuidados paliativos descontrole sintomático, em que as estratégias, por exemplo, farmacológicas e não farmacológicas, apontam para situações de sedação e pensar no tipo de alimentação e hidratação em fim de vida, que normalmente é uma situação que vai-se perdendo por força da degradação do doente e o aumento da própria patologia. Nesta situação específica, quando o doente nos pede que prefere estar a dormir do que estar a sofrer, mas a família contrapõe dizendo que vem um filho do estrangeiro e é preciso estar acordado porque há decisões para tomar, e estamos perante um dilema. Quando nós temos um doente que, por força da sua situação clínica, arranca a sonda nasogástrica que foi colocada num serviço de urgência onde ele entrou porque tinha recusa alimentar, e que nós, em cuidados paliativos, nós utilizamos outro tipo de estratégias, mas não a colocação da sonda, porque estamos a responder ao pedido do doente que arranca a sonda e se recusa a alimentar. E a família nos pede, mas temos que alimentar o doente. Mais um dilema? Ou é uma boa prática? A questão das recusas. A questão das recusas, se eu tenho uma pessoa competente, capaz para decidir sobre si. A questão do descontrole sintomático aqui é que me baralhou, porque não sei muito bem, têm que ajuizar os profissionais se isso altera ou não o estado de consciência, mas a questão da pessoa ter as condições para escolher e estar consciente da sua escolha, eu ouviria essa escolha e não os familiares, porque se vem um filho não sei de onde, é a pessoa que me diz, não tem de ser o irmão, a tia, o sobrinho, o padrinho, etc. Há bocadinho, a propósito das influências, nós não abordámos suficientemente, mas isto hoje é só um abordar assim em flash. A questão das escolhas livres. A maior parte das nossas escolhas não são propriamente todas livres, não é? Portanto, temos sempre algumas condicionantes. Essa espera pelo filho nem era preciso ser em cuidados paliativos. Eu lembro-me que na medicina havia doentes que esperavam por chegada de um filho e morriam a seguir à visita. A ideia de que as pessoas escolhem algumas coisas mesmo não tendo consciência delas e não sendo uma escolha voluntária. Nós, olhando de fora, até diríamos, olha, curioso, a seguir é como se tivesse ficado pacificado, é como se tivesse estado à espera daquela meta de vida e a seguir faleceu. A questão da recusa das pessoas é para respeitar. Uma recusa é uma recusa. É tão lícito respeitar um consentimento como respeitar uma recusa. Porque aquilo que está em causa é a mesma coisa. E eu sei que às vezes isto para quem está a ouvir pode não ser assim tão fácil de perceber, mas se eu estou a fazer a apologia de respeitar a vontade da pessoa, a vontade da pessoa pode ser sim, consentimento, a vontade da pessoa pode ser não, recusa. Eu não posso dizer que só gosto do respeito pela autonomia das pessoas quando as pessoas consentem, mas a verdade é que muitas vezes isso acontece. Os profissionais nunca têm dúvidas nem dilemas quando as pessoas dizem que sim. Os dilemas levantam-se sempre quando as pessoas dizem que não quero isto, não quero aquilo. A recusa, pela negação que supõe de um cuidado que é disponibilizado ou de uma atenção que é disponibilizada, tem de ser gerida pela própria profissional como sendo tão lícita como dizer que sim. A pessoa pode dizer que não ou pode dizer que sim. É da sua liberdade, da sua autodeterminação. A verdade é que eu tenho que perceber se a pessoa tem condições para estar a dizer essa recusa. Ou seja, se do ponto de vista da compreensão do que essa recusa significa, a pessoa tem competência para isso. E quando as pessoas decidem que querem, por exemplo, estamos a falar em situações de... Eu no princípio disse que decisões na área do final da vida, não é no fim de vida. Não. Agora vou ao fim de vida. Ok, está bem. E quando as pessoas decidem que querem ter os seus últimos dias de vida em casa e a família cria um conjunto de condicionantes, se calhar naturais, não é? Se calhar naturais. Sim. E que a sociedade se calhar também não é capaz de dar resposta a estas situações, não é? Portanto, se
A sociedade cria um conjunto de circunstâncias para que as pessoas, com informações, para que as pessoas tomem decisões. E depois eu tomo a decisão de que não quero que invistam em mim nesses moldes de tratamentos fúteis ou obstinados. Quero sim que me proporcionem conforto. Se o conforto passa por eu estar junto dos meus livros, dos meus vasos e do meu sofá, como é que nós vamos ajudar esta pessoa a fazer jus de que a sua tomada de decisão vai ser cumprida? Isso é tão interessante, porque às vezes carrega-se a família como se a família tivesse uma obrigação de dar resposta sem outra rede. E a pergunta não é porque é que a família não cumpre. A pergunta é o que é que nós, sociedade, fazemos para garantir isto. Porque quando nós não temos cuidados paliativos ao domicílio, quando nós não temos equipas na comunidade, redes para dar apoio à família, é naturalíssimo que a família tenha receio e não queira gerir, por exemplo, uma morte em casa. Até pela filiação, e nós não sabemos da vida das pessoas, é um bocadinho até arrogante estar a tecer considerações sobre a vida das pessoas, porque as pessoas podem dizer que não têm condições e às vezes os profissionais resolverem averiguar se as pessoas têm condições ou não. Ter condições é alguma coisa da expressão da família. Se a família diz que não tem condições, é preciso perceber em que é que não tem condições, do ponto de vista do apoio no levante, do apoio na higiene, do apoio nos cuidados, quem é que lá passa, quantas horas, está disponível quem 24 horas à distância de um telefonema que dê segurança a esta família. E nós temos uma pressão sobre as famílias que às vezes não damos muito conta, mas temos pressão sobre as famílias. O mantém mais um bocadinho, não fez nada. É a pressão da família para o que parece que fica bem socialmente, que é aquilo que é esperado que a família faça. Também temos que ajudar as famílias a perceber o que é verdadeiramente expectável que seja providenciado e que a sociedade tenha de resposta, porque não adianta estar a querer que as pessoas excedam as suas capacidades e as suas possibilidades, quando na verdade nós temos baixa rede de cuidados paliativos, poucas equipas a funcionar 24 horas, poucas linhas de apoio, e isto é uma responsabilidade da sociedade. Portanto, não é uma responsabilidade só da família, é uma responsabilidade da comunidade e da sociedade e das políticas de saúde nesta matéria, naturalmente. Portanto, não chega a ter uma lei de bases de cuidados paliativos, não chega a ter uma lei para as pessoas em situação crónica avançada e os direitos de fim de vida que foram publicados em 2018. A questão é monitorizar como é que no terreno isto está em termos de acessibilidade das pessoas a cuidados paliativos e a apoio em situação domiciliária. Se pode dizer que nós devíamos avaliar a forma como se tomam decisões no âmbito dos cuidados no final da vida. Exatamente. E todos nos comprometermos com isso, porque nós somos todos finitos e esse é um momento, seja com uma doença crónica que evolui, seja num acidente traumático, uma coisa aguda, esse é um horizonte da nossa vida, que é nós somos finitos e a nossa finitude devia nos fazer atentar melhor às condições em que as pessoas vivem no fim da sua vida. Eu estaria aqui seguramente mais 2 horas a ouvir e a fazer este diálogo, porque para mim é um privilégio enorme, conhecendo a professora Lucília como conheço, estar aqui a conversar com coisas tão importantes e que para mim, que estou na prática clínica, se colocam todos os dias quando eu vou junto de um doente cuidar dele e proporcionar-lhe conforto no âmbito da dignidade humana. E eu tenho mais um desafio para si, mais uma provocação. Nós não dissemos propriamente um título deste podcast. E o desafio é, professora Lucília, agora que acabamos, diga lá que título é que nós podemos dar à nossa conversa. O título, esta coisa dos títulos e de apadrinhar as coisas, ou neste caso, amadrinhar as coisas. A ideia de que nós conversamos sobre as escolhas antecipadas no final da vida. Porque uma coisa são as escolhas contingenciais, outra coisa é poder pensar, e pode ser isso, conversar sobre as escolhas antecipadas do fim da vida. E está amadrinhado. Pode ser que um dia voltemos a nos encontrar e vamos discutir outros assuntos, porque vai ser sempre uma riqueza imensa. Muito obrigada, professor. Obrigada, professor Lucília. Muito obrigada. Um bom dia a todos.